a ministra Marina Silva está na linha de frente desse combate a essa tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ela defendeu que seja estabelecido uma emergência climática permanente no país e em municípios que são costumeiramente atingidos por tragédias por clima extremo. O Rio Grande do Sul, no último ano, pelo menos 3, 4 eventos catastróficos. E vinha da seca com a Laninha. Pois é, vinha de uma seca extrema, agora a chuva é sem parar e esses eventos estão relacionados e não vão terminar. Então, a ministra apresenta essa defesa de uma situação de emergencial permanente e que haja uma excepcionalidade na questão fiscal, ao passo do que aconteceu para o enfrentamento da Covid-19. Vamos ver. A coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente para que a gente ponha de pé uma proposta de fazer a gestão do risco climático extremo, dialogando com o Ministério Público, dialogando com o Tribunal de Contas, porque isso indicativamente nos levaria a decretar a emergência climática permanente nos 1.038 que poderão ter recorrentemente, prefeito de Faxinal, infelizmente, esses eventos climáticos. E nós teremos, talvez, aí é algo que me surgiu agora no coração, presidente, que eu compartilho aqui e que o senhor já tinha também, né, mencionado ali na sala. Talvez a gente tenha que fazer algo semelhante ao que foi feito na Covid, em que foi feita uma excepcionalidade fiscal para poder socorrer as pessoas na hora da situação do desastre, no caso de saúde. Nesse caso, nós vamos ter que fazer uma excepcionalidade para que durante todo o ano a gente possa fazer as intervenções. Então, essa questão climática, ela é emergencial. Não é que não se era possível prever uma forte chuva, mas a cada ano isso vai aumentar e a imprevisibilidade do impacto, ela vai acontecer. Por mais que hoje o governador do Rio Grande do Sul tivesse feito a lição de casa, o Estado tivesse um fundo, né, de recursos exatamente para essa situação, que não tem, porque também a gente tem que lembrar que é um dos estados que está se recuperando aí de uma grande dívida com a União, né, de todo um problema fiscal. E em outros estados também a mesma situação. Mesmo que tivesse pensado, mesmo que essa preparação tivesse sido feita, ao passo em que a emergência climática vem acontecendo no mundo, a previsibilidade e o cálculo do tamanho desses impactos, ele é praticamente impossível. E aí a ministra tocou num ponto muito importante, porque você tem a questão do atendimento à saúde, a questão da agricultura. O estado do Rio Grande do Sul é um grande produtor brasileiro e aí tem os prejuízos com safra, soja, arroz, como vão ficar esses agricultores, porque eles têm que pagar aí os seus investimentos, o atendimento nos hospitais, nos municípios, a questão dos repasses, os valores, porque a lei determina X valor para a saúde, X valor para a educação, e como é que esses prefeitos vão trabalhar. O governo federal tem esse recurso para passar de imediato. Então, esse pensamento de previsão e um detalhe, essas emergências climáticas, elas atingem muito mais e mais fortemente as pessoas mais pobres. Então, assim, quando se fala que o mundo tem pouco tempo para ali o ponto de não reversão de todos os impactos ambientais que a gente tem causado, é porque é real. O Rio Grande do Sul, há bem pouco tempo, a gente estava sofrendo com a seca, a queda da safra e tudo isso acarreta ali diminuição de impostos para um estado que depende, né, que trabalha, a sua economia está em cima dessa produção. E agora com a chuva. E tudo está interligado ao clima. Não tem como debater esse problema sem colocar realmente aí a questão climática no topo. E o Brasil também tem planos de emergência, de contingência para tirar essas pessoas de viver nessas áreas de risco, né? O que não é tanto o caso do Rio Grande do Sul, mas é principalmente
são as famílias, são as pessoas mais atingidas, porque são aquelas pessoas que são obrigadas, por não ter acesso a outro tipo de moradia, a morar próximo de áreas de risco. E esses planos não são colocados em prática, né? Nem pelo governo federal, nem pelos governos estaduais. Então, assim, é um conjunto de erros e converge, e aí vem a mudança climática, a imprevisibilidade do tamanho desses impactos e causa aí problemas como esse que a gente está vendo no Rio Grande do Sul, que amanhã vão ser em outro estado também. Não é aí uma exclusividade do sul do país, está sofrendo nesse momento porque é a região onde a influência do El Niño e aí a questão das chuvas aumenta, né? Para a gente aqui, conforme muda El Niño, Laninha, tem a chuva, mas também tem a grande seca. E isso é no Brasil inteiro. Alessio. É importante essa fala da ministra Marina Silva, porque ela reforça a necessidade de tentar prevenir, né, situações como essas. Até porque, como a Kátia destacou agora, há como prever situações extremas como essas de chuvas fortes. Inclusive, agora há um alerta ainda sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre várias chuvas fortes que devem acontecer nos próximos dias. E mais preocupante ainda, justamente nessa região que já foi muito afetada, né, cidades ali do eixo sul, do extremo sul do Rio Grande, porque devem ser novamente atingidas por mais tempestades, infelizmente. Sobre a fala do presidente, né, que em parceria com o governador devem aí anunciar medidas enérgicas nos próximos dias de contenção desses danos, de ajuda às famílias que foram afetadas, é justamente isso que o povo do Rio Grande do Sul espera. É medidas na prática, é o recurso para poder se reestabilizar. Muitos deles, como a gente destacou no dia de ontem, estão em abrigos improvisados. A gente sabe que boa parte também acaba ali se mantendo, se sustentando nesses primeiros momentos com apoio de empresários, de familiares, doações que chegam também pelas pessoas que acompanham esse drama das famílias lá agora do Rio Grande do Sul. Uma tragédia, Ananias, já sem precedentes, né? Porque já é histórica, já é a maior do estado do Rio Grande do Sul, que vem passando por sucessivas situações como essas, né? E o interessante é que o governo como um todo se mobilize, até porque não fica só por lá, né? A gente tem tragédias envolvendo questões climáticas já há muito tempo no Brasil, né? E aí é necessário uma ação em conjunto, uma ação integrada para evitar casos como esse, como por exemplo deslizamento de terra. Hoje pela manhã a gente noticiou no Meio News que mais da metade das mortes até agora foram por deslizamento de terra, né? Casas que acabaram desabando junto com os morros. Então há como fazer uma contenção desses morros, há como tirar as famílias desses locais, levar para ambientes mais seguros, para evitar que novas mortes como essas aconteçam, Ananias. Marta? Eu queria puxar do ponto que a Kátia falou, que normalmente essas tragédias atingem mais a população mais pobre, né? A população que vive ali em lugares que oferecem mais perigo, né? De deslizamentos de terra. E aí eu lembrei de um termo que foi utilizado pela ministra Aniele Franco lá em janeiro desse ano, que gerou muita polêmica nas redes sociais. Ela falava de racismo ambiental, né? Muita gente criticou, porque na verdade muita gente não sabia do que se tratava, e é justamente isso. É justamente isso que está acontecendo, é justamente o que a Kátia falou. São essas diferenças sociais que durante essas tragédias, quando elas acontecem, elas ficam mais evidenciadas. Quem tem menos perde suas casas, precisa sair ali do ambiente onde vivem, tem ali pessoas da sua família que morrem. Então, essa diferença, ela fica muito mais gritante quando casos como esses acontecem. Aí agora a gente também já está vendo, além desses movimentos do presidente Lula, da ministra Marina, o ministro Wellington Dias, no Desenvolvimento Social, estava vendo hoje, e ele já informou que vai liberar pagamento do Bolsa Família para essas pessoas que estão ali precisando dessa assistência nesse momento aí de crise. E é o que os colegas já falaram aqui, e a gente sempre precisa estar reforçando, gente. Não dá para prever um evento climático. Não dá para prevenir, aliás, evitar. Mas outras coisas são possíveis de serem evitadas, como no caso, uma ponte que caiu ou um aterro que se acabou por conta de desastres ambientais. Então, esse tipo de coisa que é feito pelo homem, a gente pode melhorar. As construtoras vão ser responsabilizadas por tudo isso que está acontecendo, como é que vão ficar as pessoas que estão ali
que estão ali desabrigadas. E aí isso é uma coisa que acontece lá no Rio Grande do Sul, mas que também tem impacto no Brasil inteiro. Uma curiosidade que eu estava vendo hoje nos noticiários é que, inclusive, o Enem dos concursos pode ser adiado por conta dessa tragédia lá no Rio Grande do Sul. Enfim, algo que vai afetar mais de 2 milhões de pessoas e que vai afetar o Brasil inteiro, não se tratando aqui do efeito dessas mudanças climáticas, que, claro, óbvio, todos nós vamos sofrer com essas consequências. O importante é que se tenha a fala, o discurso, as ideias, mas que tudo isso se reverta em ação. E para iniciar, de fato, o enfrentamento dessa realidade, é preciso que governo federal, governos estaduais e municipais deem a atenção necessária à defesa civil, que garantam um orçamento compatível com o enfrentamento de situações extremas, como essa, porque, repito, elas serão cada vez mais constantes no nosso país. É preciso recurso, é preciso ação. E a gente está vendo que estamos caminhando nesse sentido. A gente espera aprender e avançar no combate ao clima extremo, porque